Então, leram um conto do Machado de Assis? Ou ouviram? Pai contra Mãe? E aí, como foi essa experiência? Bem, eu acho um texto bastante impressionante, né? Eu acho que todo mundo já conhece o Machado de Assis, pelo menos já ouviu falar, né, nele. Sabe que ele era negro também. Viveu um pouco depois, né, da Maria Firmina dos Reis, um pouco depois da abolição da escravatura. E ele escreve esse texto, é um texto muito forte, assim, porque vai falar desse conflito entre duas posições, só que ele vai falar a partir de um narrador que acompanha o pai, né? O homem que é pobre, que precisa ganhar dinheiro, que não consegue manter um trabalho, que se casa, que vai ter um filho, que depois tem o filho. Então ele vai acompanhando todo esse drama da vida desse personagem, né, que é o pai do título, e a mãe, que é a mulher escravizada, que estava fugindo por ser tão maltratada, né, tão violentada. Ela só vai aparecer ali no final. Ainda assim é muito forte, né, a situação dela, e a gente fica muito impactado, né, com o que está acontecendo com ela. Mas digamos, o paralelo, o equilíbrio entre os dois dramas se dá muito mais porque a gente acompanhou o drama desse homem. E é o drama de um homem livre, pobre, não é? Branco, né? Porém, pobre, da classe trabalhadora. E aí a gente entra nesse quase equilíbrio das situações, né? Por pai contra mãe. Só que não há de fato um equilíbrio, não é? Esse homem que é um caçador de escravos foragidos, né? Escravos que fugiram, de pessoas escravizadas que fugiram dessa situação de escravização, né? Que buscaram se libertar. Ele está vivendo essa naturalização desse lugar das pessoas negras serem tratadas como propriedades. E aí tem aquela frase muito impactante no final: nem todas as crianças vingam, né? Que de certa maneira é o retrato do Brasil, né? Esses dois textos, A Escrava e Pai contra Mãe, eu acho que eles têm uma força de falar dessa formação do Brasil, como diz Angela Davis, como diz Bell Hooks, como diz a professora Zuleide Queiroz, né, repetindo essas autoras, as mulheres negras são a base da sociedade. Se a mulher negra para, a sociedade para, porque ela mantém as casas funcionando para as pessoas irem trabalhar, elas sustentam uma boa parte da população, né, porque são mães que sustentam suas casas e assim por diante. E esses textos falam desse sofrimento dessas mulheres, que durou muito tempo, né, na história do Brasil, que dura ainda, embora um pouco modificado, mas que
nesses termos, né, da escravização, de ser tratado como uma coisa, como uma propriedade, como uma mercadoria. E portanto, não ser considerado nos seus sentimentos, na sua maternidade. Esse é um ponto bastante forte, né? No discurso da Sojourner Truth, aquele discurso que ela faz, que aparece no livro da Jamila, que aparece no livro da Bell Hooks, que é numa convenção feminista, em que está sendo debatido o voto feminino, a possibilidade do voto feminino. E aí os homens que estão lá dizem que um homem, né, apoiado pelos outros, discursa dizendo como que as mulheres vão votar se elas são tão frágeis, né, se elas são tão fracas, que elas precisam que alguém ponha um pano para elas atravessarem uma poça d'água. E aí ela vai e diz, essa mulher negra, diz, e eu não sou uma mulher, eu que sempre trabalhei, que tenho os braços mais fortes de quase todos esses homens daqui, que sempre trabalhei com força, que não tive a minha maternidade, o direito de cuidar dos meus filhos, né, a minha maternidade respeitada, eu não sou uma mulher. Então, essa é uma questão que aparece bastante no texto da Bell Hooks, né, nesse que eu coloquei para vocês, nessa aula, que é o seguinte: quando começa o movimento feminista pelos direitos civis, direitos ao voto, direito ao trabalho, né, a ideia de poder ser considerada com igualdade em relação às tarefas e tudo isso, as mulheres negras não estavam sendo consideradas. A realidade das mulheres negras, quer dizer, então a realidade de uma boa parte das mulheres não estava sendo considerada. Por isso há essa crítica muito pertinente, né, ao movimento feminista, de ser um movimento branco, de ser um movimento burguês, porque a realidade das mulheres negras era de trabalho desde sempre. A realidade das mulheres negras era de não poder cuidar dos próprios filhos. A realidade das mulheres negras era de ser forte, né? De ter que ser forte, né? Então, é disso que se trata esse discurso, né? E é disso que tratam também esses dois textos. Embora um escrito por uma mulher negra que vai dar voz à mulher escravizada, embora dentro daquela articulação que a gente viu, né, de uma narrativa. O primeiro narrador é indeterminado, mas a gente pode até pensar se não é a própria autora, né, ou, enfim, se pode ser uma voz feminina. Não dá para saber. Aí você tem a segunda narradora, que é dentro já do conto, que é a mulher que está fazendo o discurso abolicionista, e é uma mulher branca, presumivelmente branca, né? Certamente de uma classe social favorecida. E a gente tem a mulher escravizada, que é a Joana, que fala e conta a sua história também. Então a gente tem uma perspectiva que, embora a história da Joana apareça dentro da perspectiva dessa mulher de classe social favorecida, dentro da narrativa maior do conto, ela tem uma força, ela tem uma voz. No caso do conto do Machado de Assis, não. Né? A mulher escravizada que aparece, ela até fala no fim, né? Ela pede clemência, né? Ela fala com o personagem, com o pai, né, do título,
dizendo se você tiver um filho, né? Então ela fala da perspectiva dela como mãe, mas ela aparece pouco. Assim, o drama dela aparece muito pouco perto do tanto que a gente acompanha o drama desse homem. Então a gente encontra com ela desde a perspectiva desse personagem que a gente já vem acompanhando. E todo esse conto é escrito desde a perspectiva do Machado de Assis. É claro que o Machado de Assis não é trouxa, né? Assim, a escrita dele gera essa tensão, denuncia, de certa maneira, isso, né? A perspectiva desse homem. E como que falta a solidariedade aí, né? A solidariedade, assim como falta do feitor em relação a Joana, no primeiro conto da escrava, né? E acho que esse é um ponto importante aí desses contos. Como que a gente, a partir do momento que a gente é oprimido, né, que a gente está num lugar oprimido, isso não nos torna imunes de oprimirmos, né, de sermos coniventes com a opressão de outras pessoas. É claro que o feitor ou o caçador de escravos não são os maiores responsáveis pela escravidão. Né? Os maiores responsáveis pela escravidão são os escravocratas, aqueles que lucram verdadeiramente com essa escravidão. Né? Os que, na verdade, constroem esse sistema que lucra com a escravidão. Mas há ali um lugar de conivência. Esse lugar de conivência é marcado também por uma opressão. Né? E aí é isso um pouco que a gente acompanha nesse conto, né? Pai contra a mãe. De certa maneira também o pai marcando esse lugar do patriarcado, né? Desse que tem que sustentar a casa, né? E não está conseguindo, né? E essa mãe que não consegue nem chegar a ser mãe inteiramente porque seu filho, ela sofre um aborto natural não, né? Um aborto provocado pela violência sofrida. Enfim, gostaria depois de que vocês falassem também sobre isso, né? Vamos ver se no encontro do dia 9 cada um pode falar um pouco sobre esses dois textos e como é que compreendeu essa relação. Tá bem?